Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Momento de Acolher. Meu nome é Hernani Souza, sou terapeuta integrativo aqui no Hospital de Amor, nas práticas de yoga, de massoterapia. E toda semana estamos aqui trazendo para você informações bem importantes para você dormir cada vez melhor. Tá bom? Eu sempre falo no final, mas já vou falar no começo hoje. Lembrando da nossa frase importante, né? Que dormir não é perder tempo. Dormir é ganhar saúde, tá bom? Que é o nosso grande tema aí, que nós estamos nessa sequência bem legal de entrevista com os psicólogos aqui da instituição. E hoje nós estamos aqui recebendo o nosso querido Tiago. Tiago, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito bom ter você por aqui. Tiago, ele está aqui fazendo parte dessa sequência de entrevistas que nós estamos fazendo. Se você perdeu alguma das sequências, você pode buscar o YouTube lá do Hospital de Amor e fazer, né? E ver aí o que os outros amigos dele de trabalho que já falaram sobre isso. E ele veio trazer hoje um tema bem importante para nós, né, Tiago? Qual que é o tema hoje que a gente vai falar? Hernani, pensando um pouco nessa dinâmica em relação ao sono, nós vamos focar um pouco nos transtornos relacionados ao sono mesmo e principalmente importante. Conversar sobre a insônia, né? Que Sim. É muito conversado, normalmente alguém durante a semana já ouviu falar, alguém que acordou, não dormiu bem, não teve uma qualidade boa de sono, mas Sim. É importante a gente entender também, talvez, quando a questão da insônia também gera um problema, gera um prejuízo. Muito bem, muito bem. Você que está assistindo a gente já deve ter visto aí, né, conversado com alguém ou aconteceu com você hoje sobre perceber aí que não dormiu muito bem, né? O que será que aconteceu? O Thiago vai trazer aqui algo para você pensar e refletir sobre isso, tá bom? Antes de começar, Thiago, eu queria saber com você como que foi essa história sua para chegar na psicologia. Muito legal isso. Bacana, Hernani. Eu sempre costumo dizer que, na verdade, a psicologia não foi uma escolha e eu sinto que ela realmente me escolheu. Eu sempre fui direcionado para a área de comunicação social, sempre achei que fosse ser jornalista. E mesmo que os testes, a orientação vocacional sempre voltava para fazer psicologia, alguma coisa ligada à área da humanas, quando eu terminei o ensino médio, eu falei, vou dar um voto de confiança, e aí eu consegui realmente a bolsa de estudos e fui cursar psicologia, e logo depois, antes de terminar o curso, busquei especialização e eu me encontrei bastante. Realmente me encontrei no curso, hoje eu brinco que eu não consigo imaginar fazendo algo diferente. Muito bom, não é? muito bom. E você estudou onde? Como Eu fiz foi sua psicologia, formação? eu fiz a graduação em São José do Rio Preto Tá. e a pós-graduação em Ribeirão Preto. Muito bem, Sim. ficou aqui pela região mesmo. Fiquei na região. E ficou bem satisfeito com o que você aprendeu. Bastante, bastante. Muito legal. E aí, como que foi para você chegar aqui, né? Chegar aqui na nossa instituição, aqui no hospital? Como foi? Muito legal, muito bacana compartilhar um pouco dessa história. Conta pra gente. No final do último ano do curso, nós temos os estágios obrigatórios, né? Nos 2 últimos anos. E aí eu fui estagiário na Santa Casa, dentro do estágio relacionado em saúde mesmo. E assim que eu terminei, havia um projeto iniciando, um projeto de habilitar leitos em psiquiatria do SUS e era necessário um psicólogo. Eu participei desse processo seletivo 6 meses depois de formado. Muito E bem. acabei ficando, né? E deu muito certo. E eu estou há 5 anos hoje no Hospital de Amor, na Fundação, mas atuo na Santa Casa. Na Santa Casa. Dentro da enfermaria de psiquiatria. Que legal. E lá na Santa Casa, Thiago, você tem percebido, assim, alguma frequência, por exemplo, de temas relacionados à insônia? Como que ficam os pacientes nessa questão? Porque vão dormir no hospital, né? Sim. Internação. Como que é isso? Helena, é uma queixa muito comum dos pacientes quando em atendimento, principalmente por conta do ambiente. Não é? Nós saímos da nossa casa e quando a gente passa por uma questão de internação, é muito diferente, né? Não é nosso ambiente, é um lugar muito diferente e aí acaba que nós temos essa questão mesmo do ambiente interfere muito na qualidade e como o paciente vai se sentir. Não é tão confortável assim, por mais que a estrutura já mudou bastante, mas não estamos em casa, né? Não nos sentimos pertencentes àquele ambiente. Então, realmente, nos primeiros dias, habitualmente o paciente tem essa questão de dificuldade, não ter dormido muito bem ou dormido preocupado, fora a questão de compartilhar leito, né? Então você divide com outras pessoas. É diferente do nosso quarto mesmo. Muito bem, muito bem. Você já passou por alguma situação desse tipo, né? Mesmo estando hospitalizado,
ou estando, né, na casa de alguém, num hotel diferente, né, ou alguém, né, tem uma visita para dormir em casa, é claro que tudo isso vai mudando, né? E aí, Tiago, dentro disso, a pessoa pode perceber, às vezes, no dia seguinte já uma diferença no humor, pode já ver, às vezes, a pessoa já está fazendo um tratamento pra, né, de algum transtorno e aí percebe alguma piora. Isso pode ser relacionado com a mudança de ambiente, pessoas diferentes, alteração do sono? Totalmente. Acho que as questões do humor no dia seguinte, de uma noite de sono com uma qualidade não tão adequada, a gente pode pensar que realmente isso interfere na dinâmica da pessoa, né, no dia seguinte. Então vai ter um aumento sim da irritabilidade, por vezes ou sintomas mais de tristeza ou uma ansiedade maior no dia seguinte. Então isso também é comum. Muito bem, muito bem. E fora do ambiente, assim, que você também é um psicólogo clínico, Sim. né? Como que tem sido essa demanda? As pessoas reclamam mais, às vezes, de demora para entrada no sono, ou demora de permanência, ou acordam muito cedo, tá, pessoal? Lembrando que tudo isso é insônia, tá bom? Tanto esse início do sono dificultado, acordar muitas vezes ou acordar muito cedo, tudo isso é insônia, tá bom? São características. Perfeito. Como é? É muito bom até trazer essas definições, a definição mesmo de insônia, porque os pacientes quando chegam no consultório, eles só trazem essa queixa de que não tiveram uma boa noite de sono, ou que não têm dormido de uma forma tão adequada, não é? O que a gente percebe logo depois disso? Quando eles entendem que a questão da insônia está voltado desde quando você não consegue manter uma noite de sono adequada, iniciar o sono, a manutenção do sono foi o que você disse, ou acordar horas antes do previsto, não é? Então, essas são as queixas frequentes, principalmente quando você tem preocupações no dia seguinte, não é? Preocupações excessivas, isso por si só pode gerar, então, no sono, né? Pode ser uma consequência a afetar realmente a qualidade desse sono. Muito bem. A qualidade, o tempo. E geralmente, assim, com questão emocional, o que mais apresenta? As pessoas acabam ficando mais irritadas, mais tristes, mais confusas. O que você percebe com relação aos transtornos mais comuns? Assim? O sono é um bom indicador da qualidade da saúde mental, na verdade, né? Então, a privação do sono ou ter menos horas de sono, isso pode vir a ser um indicador ou vir a ser que não está muito bem relacionado a transtorno de depressão, transtorno de ansiedade. Isso pode, essa confusão mental ou a questão, uma desordem dos pensamentos pode vir por conta de uma noite de sono não tão boa. Muito bem. E quando está assim em tratamento, né, a pessoa está usando medicamentos, às vezes começa a ter essa sensação, falar, acho que não está dando certo, esse medicamento não funciona, fui na terapia, não está virando nada, né? E aí, muitas vezes pode ser também por conta dessa, porque durante o sono você vai absorver também, inclusive, o que você aprendeu na terapia, né? Na sua educação emocional, não é isso? O sono, então, ele tem um papel importante no processo de aprendizagem, né? Então, realmente, a gente precisa ter uma boa noite de sono para que os processos durante o dia, a gente consiga assimilar eles e acomodar esses conteúdos. Mas eu sempre converso com os pacientes na clínica que é necessário voltar e conversar isso com o médico. É muito importante mesmo. Muito bem, muito bem. E fora essas questões, né, que eu estou te perguntando, o que você acha mais significativo assim, trazer para o pessoal, já que a gente está vivendo esse período de pandemia, muitas oscilações, estamos vivendo uma fase um pouco melhor agora, mas ainda estamos, né? O que você tem percebido? Eu costumo dizer que nesse período a gente precisa identificar que é natural a gente ter reações emocionais, não é? Eu já disse uma outra vez em outro programa que a questão do paciente falar que não sentiu nada, né, não só por conta da pandemia, mas por toda essa vivência que nós tivemos nesse período. Então, assim, é normal talvez não estar bem, só que buscar ajuda. Então, isso é bastante importante. Reconhecer esses primeiros sinais de que o humor não está bom, que a gente não está no nosso habitual, talvez. É mais fazer essa indicação, reconhecer o primeiro sinal. E aí, quando a pessoa percebe alguma alteração do humor, alteração dos seus sintomas, dos seus transtornos, que recomendação que você dá, assim?
já é hora de buscar ajuda, não é? E na ajuda terapêutica, medicamentosa, médica, isso pode facilitar a pessoa voltar ao equilíbrio, né? Muito bem, muito bem. E para quem está assistindo a gente, né, o que você tem assim de uma dica mais prática, algo que ele possa fazer para auxiliar, para diminuir esses sintomas? No começo do programa, você conversou isso e é muito importante. O sono, a gente tem que lembrar que ele também pode ser um ritual. A gente precisa se preparar realmente para o sono. Então, se desconectar das coisas, e aí eu falo assim, se desconectar não só do celular, mas das preocupações daquele dia. Se eu tenho uma prova, uma viagem no dia seguinte, ficar pensando muito naquilo, umas preocupações excessivas, vão gerar uma noite de um sono não tão bem adequado. Então, eu sempre coloco uma dica, o paciente ter um diário, um registro, uma folha, para que ele possa, horas antes, registrar tudo aquilo que deu certo no dia, que não deu certo, mas quantas horas antes, assim? De 2 a 3 horas seria o bacana, porque depois é o processo já de desconectar, né, dos pensamentos começarem a se desligar do dia. Então, pessoal, só recapitulando aí que o Thiago está trazendo para a gente. Então, você vai buscar um diário, né, um caderno, algo, onde você possa escrever sobre as suas atividades. Você pode escrever as suas atividades, os seus pensamentos, as suas emoções. Como que dá para a gente separar, assim? Como que a gente separaria? Muito bacana. Talvez colocar o dia de hoje, não é? Depois um outro quadro, quais são os pensamentos, as coisas que ficam passando pela minha cabeça, tantos pensamentos talvez os mais negativos aí, aqueles né? Se eu fizer isso, é bom escrever o que eu sinto quando eu tenho esses pensamentos, não é? Então, registrar isso é muito importante. Entendi. E aí, então, só para o pessoal poder entendendo, a gente vai pegar, então, um caderno, vai colocar ali um quadro e vai colocar, por exemplo, o que eu senti hoje. Perfeito. Por exemplo. Perfeito. E o que eu senti ativou, hoje. Né, os gatilhos, talvez. E aí eu senti, só para ver se eu estou entendendo aqui, o pessoal poder entender. Então, por exemplo, falar, olha, depois do almoço, eu fiquei muito nervoso com algo que aconteceu e fiquei com dor de cabeça o resto do dia. Perfeito. Por exemplo. É dessa forma algo mesmo. dessa maneira. Isso porque para poder entender como funciona, como aconteceu. Isso, né? Só o fato de você registrar, você já está expressando, externalizando isso do que ficaria na sua cabeça. Não é que realmente poderia atrapalhar. Isso já acalma, assim, isso já deixa a pessoa já um pouco mais... Isso é um dos exercícios que a gente indica para o paciente quando ele chega num contexto clínico. Né? Tá vendo, pessoal? Uma ótima dica aí para você fazer, já começar hoje, assistir o programa, já coloca essa dica em prática. Primeiro bloquinho aí desse do que aconteceu hoje, o que eu senti na minha mente, o que eu senti no meu corpo, por exemplo. Isso. E quais quadrinhos mais a gente pode pôr nessas anotações? Depois dos quadrinhos, né? Então, do pensamento, da emoção e como eu agi, né? Qual foi o comportamento daquele dia. Eu não vou deixar ele para a cama, porque eu falo que as preocupações e os pensamentos não vão para a cama. Sim. Então, deixo esse bloco de anotações em um outro lugar. Aí eu começo a me preparar para o sono. Muito bem, pessoal. Essa é uma dica bem importante, entenderam? Não é para ficar na cama escrevendo isso horas antes. Então, isso é antes, né? Porque é algo bem importante, porque cama é para dormir, né? Sim, não lugar para levar preocupações. Exato, para dormir, para ter suas relações sexuais, enfim, para você ter seu momento de descanso. Tá bom? Então, quero agradecer, Thiago, a sua participação. Foi muito bom ter recebido você aqui. Posso te convidar mais vezes? Sim, por favor. Agradeço em nome de todo o serviço de psicologia também. Muito bom, foi muito bom ter você aqui. Pessoal, agora nós estamos encerrando aqui, né, essa sequência de psicologia ligada ao sono. Semana que vem a gente tem novidades, então assista o nosso próximo programa, que você vai descobrir aí o que mais pode te ajudar dentro do sono. E esse é o nosso momento de acolher, para te ajudar a dormir melhor, tá bom? Muito obrigado, até breve. Namastê!